Muitos traçaram paralelos entre este caso e a trágica história de Gabby Petito. Ambos os casos envolveram jovens mulheres muito apaixonadas por seus parceiros. Ambas amavam a natureza, partiram em viagens especiais e desapareceram sob circunstâncias suspeitas. Mas é aí que as semelhanças acabam. Cada caso merece ser examinado objetivamente, e é isso que fazemos no Anatomia dos Crimes. Começaremos apresentando os fatos e reconstruindo os eventos com base em fontes confiáveis. Eu te encorajo a manter a mente aberta até o final. Este pode ser um caso complicado de abuso doméstico, mas a questão é: quem era o agressor? Deixe sua opinião nos comentários. Sempre quero saber o que meus espectadores pensam. Antes de mergulharmos, por favor, apoie meu trabalho dando um like neste vídeo e se inscrevendo, especialmente se você é um espectador regular. Emily Shores, uma jovem assistente de enfermagem com um incrível talento para cantar. Ela conheceu Joseph Ferlazzo, um tatuador, e como muitas histórias de amor, tudo aconteceu muito rápido. Dentro de semanas de namoro, o casal se mudou para um apartamento em Essex Junction, Vermont, em agosto de 2020. 2 meses depois, em outubro de 2020, eles se casaram. 22 anos tinha uma. 20 anos com seu 41. Ela era assistente de enfermagem licenciada, mas sonhava em se tornar cosmetologista. Quando se conheceram, Joseph enfrentava problemas financeiros. Ele não tinha residência fixa e estava se hospedando em sofás na época, mas após o casamento, as coisas pareciam melhorar. Atraídos pela liberdade e economia, o casal adotou a vida em uma van. Eles até compraram um ônibus shuttle Chevrolet Express e o transformaram em um trailer que chamaram de Rosie. Era para ser um símbolo de um novo começo. Mas você verá, Rosie teve um significado muito sombrio depois. Após 1 ano de casamento, Emily e Joseph Ferlazzo planejaram uma viagem para Vermont para celebrar seu aniversário. Emily estava empolgada. Ela estava muito ansiosa para conhecer Nicole, a irmã de Joseph, pela primeira vez. A mãe de Emily lembrou que Emily estava muito animada enquanto eles empacotavam seus pertences e seu cachorro, Remington, antes de deixar New Hampshire na noite de sexta-feira, 15 de outubro de 2021. Mas na segunda-feira, 18 de outubro, Joseph Ferlazzo voltou para New Hampshire sozinho. Ele não dirigiu o trailer. Em vez disso, ele chegou em sua motocicleta na casa dos pais de Emily às 6 da tarde. Adrian notou de imediato que havia algo errado. Joseph parecia abalado, mas ela presumiu que era por causa do frio após o passeio de bicicleta. Ela o encorajou a tomar um banho quente, embora sua mente já estivesse cheia de perguntas. Onde estava Emily? Por que ele retornou sem ela ou o recreational vehicle? Antes de entrar no banheiro, Joseph entregou a ela a carteira de motorista da Emily. O gesto fez soar alarmes em sua mente. Por que ele estava carregando a carteira dela? Por que Emily não voltou com ele? Quando Joseph chegou, Adrian e seu marido, David Bass, o aguardavam. Eles pressionaram ele por respostas. Joseph explicou que ele e Emily discutiram dentro da caravana por volta da 1 da tarde no sábado. De acordo com ele, Emily saiu abruptamente e começou a andar pela Rota 2, próximo ao acesso do resort Bolton Valley. Ele disse que queria dar a ela um espaço e foi rapidamente a uma loja próxima. Ao seu retorno, Emily sumira. Joseph disse que procurou pela área, mas não a encontrou, achando que talvez ela precisasse de mais tempo para se acalmar. Ele presumiu que ela encontraria o caminho de volta para casa, talvez de Uber. Mas agora, 2 dias se passaram sem notícias de Emily. Ela efetivamente o ignorou. Ouvindo sua história, Adrian e David ficaram imediatamente preocupados e chamaram a polícia imediatamente, de fato, às 7h15,
com Joseph ainda presente. Após o jantar, Joseph saiu da casa de Abbas, mas antes compartilhou a localização do seu celular com David. David insistiu que o gesto era apenas para garantir o retorno seguro de Joseph. Curiosamente, quando Joseph saiu, ele não saiu pelo mesmo caminho que veio. Em vez de pegar sua motocicleta, ele saiu em seu Jeep Wrangler vermelho, outro veículo que estava estacionado na propriedade. Antes de partir, Adrian e David pressionaram ele sobre a localização do Recreational Vehicle. Joseph deu respostas vagas e inconsistentes. Toda a interação parecia estranha, como se recuperar o Jeep fosse sua prioridade, não explicar o sumiço de Emily. Guarde esse detalhe em mente, ele será importante mais tarde. Adrian manteve contato com a polícia. Na verdade, ela havia dito aos investigadores que sua filha sofrera violência doméstica anteriormente. Ela temia que Joseph soubesse muito mais do que revelava. Aumentando o alarme deles, as redes sociais de Emily estavam inativas desde o início da viagem. Na verdade, a última mensagem que Emily enviou para sua família foi uma simples mensagem no Facebook às 8h13 da noite de 15 de outubro. Foi o último rastro dela antes do desaparecimento. De acordo com os dados de localização do Facebook, o último local conhecido de Emily foi registrado às 10h14 da noite, na mesma noite. Cada vez mais preocupada, a mãe de Emily também entrou em contato com a Polícia Estadual de Vermont, fornecendo a eles o número de Joseph Ferlazzo. E às 7h33 da noite do dia 18 de outubro, o Trooper Code ligou para Joseph. Oi, Joseph. Aqui é o Trooper Code da Polícia Estadual do Oeste. Pois então. Acabei de desligar o telefone com seu sogro e parece que há alguma preocupação sobre onde Emily pode estar. Então só preciso deixá-la em minha casa? Então onde você a deixou? 4 horas da OK. E isso foi sábado à tarde? E a que horas? Foi isso que você a deixou, você diria? Como 12h43. Onde a sua van quebrou? Bem... Ela não quebrou. Eu fumei, então eu a levei para a oficina. Supostamente deveria ser uma inspeção mais rigorosa. Que loja é essa? Oh. Não sei se isso está errado, mas é isso que estou ouvindo. Quando Emily pulou da van, ela esqueceu o celular lá dentro? Tudo bem. Vou descobrir onde ela está. Ela está só tentando ignorá-la, entende? Tudo bem, mas eu queria ao menos descobrir isso. Então, se houver alguém para quem eu deva ligar, me avise. Ok, obrigado, Bill. Como você ouviu na ligação, a voz de Joseph era assustadoramente calma, até indiferente para alguém cuja esposa estava desaparecida. Ele disse ao policial que sua van estava em uma oficina em Virgins, um detalhe que não causou nenhum alarme imediato na época, mas que voltaria para prejudicá-lo mais tarde. Naquela noite, a polícia agiu prontamente. Iniciaram uma busca para encontrar Emily Ferlazzo. Pouco depois da meia-noite, eles localizaram o Recreational Vehicle do casal e não estava na oficina. Mas em St. Albans, Vermont, estacionado em uma área residencial. Esse detalhe parecia se alinhar melhor com a informação que Emily havia compartilhado com a mãe sobre onde planejavam ficar. Enquanto os oficiais revistavam o Recreational Vehicle, tudo parecia normal, até que a busca tomou um rumo horrível. No banheiro, embaixo do chuveiro, eles encontraram 8 sacos de lixo pretos. Dentro dos sacos, havia partes de corpos desmembrados, um travesseiro ensanguentado e 2 balas usadas. O quarto saco revelou a descoberta mais macabra, a cabeça de Emily. Uma das detetives que testemunharia sobre isso mais tarde podia ser vista lutando para conter as lágrimas e suas emoções, enquanto confirmava que haviam encontrado a cabeça da Emily neste saco. O que mais foi encontrado em
Se houver algo na sacola número 4... Desculpe, a cabeça da Emily. E olhando pra isso, onde você determina a identidade da Emily, sim. Sim. E como você conseguiu determinar isso? Eu reconheci a Emily pelas fotos, ok. O Recreational Vehicle foi prontamente apreendido e levado para o quartel da polícia de St. Albans para mais investigações. Ao mesmo tempo, a polícia recebeu uma chamada para o 911. Um homem chamado Spencer Lemons afirmou conhecer Joseph Ferlazzo e relatou que Joseph havia confessado matar sua esposa. A caçada humana começou. Ao meio-dia de terça-feira, a Polícia Estadual de Vermont emitiu um alerta em todo o estado, nomeando Joseph Ferlazzo e o cachorro do casal, Remington, como desaparecidos. Joseph foi visto perto de St. Albans, cerca de 88,5 quilômetros a noroeste de Bolton, em uma propriedade de um amigo, próximo de onde a polícia encontrou o Recreational Vehicle. Mas a sorte, ou talvez o destino, interveio. Um detetive da Polícia Estadual, que parou para almoçar em uma loja de conveniência Maple Fields, em St. Albans, reconheceu Joseph Ferlazzo. Um dos oficiais, Trudeau, afirmou. Ele apenas se aproximou dele e confirmou quem ele era e perguntou se ele estaria disposto a voltar. Ele estava mais do que disposto a voltar. Joseph foi escoltado para o quartel de St. Albans, onde confessou o assassinato e esquartejamento de sua esposa durante o interrogatório, antes de ser fotografado e fichado pela polícia. As fotos não revelaram ferimentos visíveis em seu corpo, um detalhe que mais tarde seria examinado com atenção. Outra descoberta levantaria sérias questões sobre seu comportamento, pois desde sábado de manhã, às 1 da manhã, até segunda-feira, Joseph Ferlazzo enviou 16 mensagens de texto para Emily. As mensagens variavam de preocupadas a acusatórias, como se ele estivesse fingindo procurá-la. Em uma delas, ele perguntou: "Onde você está? Quando você vai voltar?" Mas com o passar do tempo, o tom se tornou raivoso. A mensagem final dizia: "Você é um idiota." Estou aqui para falar com você. Você não precisa estar aqui, ok? Eu tenho certeza que você já falou com o visitante. Eu estraguei tudo. Bem, não é simples. Tipo, eu tive um maldito lapso. Nós somos. Minha esposa ficou completamente... Seu coração ficou completamente psicótico. Nós somos. De onde você tirou isso? Sentado à noite, tentando ouvir música, eu tentava acender algumas velas, sorrir, jogar velas ao redor. Elas ligadas causaram muitas coisas dolorosas. Está acontecendo? Não. Não me importa. O que você disse sobre chutes e socos? Quem estava envolvido nisso? Eu não faço essas coisas e nunca machuquei ninguém. Não me envolvo com violência. Então, eu não fiz. Quero mais ser o saco de pancadas. Onde ela estava batendo nele? No meu braço, chutando em... Eu não achei que foi um choque. Então, neste ponto agora, Diane, você vai continuar. Eu só sei que me sentei e algo dentro da minha cabeça, eu me lembro de sentir muito calor. E eu me lembro de me sentir embaçado. Como o que você atirou nela foi com uma pistola Glock. De quem é a Glock? É a minha Glock. Onde está a Glock agora? Na caixa. Está na caixa? Você pode descrever Emily quando você atirou nela? Ela tinha parado de lutar e... O que você acertou? Havia sangue saindo de suas mãos, então eu as cobri com um saco. Que tipo de saco? Um saco de lixo. Aquelas ainda estão no ônibus? Como ela foi da cama para o banheiro? Sim, senhor. Era óbvio que ela estava morta.
Onde neste ônibus está a arma de fogo que você usou para bloquear a ativa? Está na cama. Há outras armas de fogo lá. Há outra arma lá. Vou virar à direita até a parede e vou garantir que eu tenho uma. Ok. Esse é o momento da catarata e tudo que eu consigo lembrar é tipo uma confusão. Assista, repare como ele não consegue evitar um sorriso ao pensar em tomar café da manhã com a irmã no dia em que assassinou a esposa. O conteúdo dos sacos de lixo recuperados do Recreational Vehicle foi catalogado da seguinte forma: 2 sacolas, 2 almofadas, sendo uma vermelha e um lençol de lã cinza. Saco número 3, sobra de membro inferior incluindo o pé. Saco 4, como você sabe, era paso a cabeça da Emily. Saco 5 era o braço direito dela e o pé esquerdo. Saco 6, o restante da perna direita, e saco 7, o tronco dela. Saco 8, o braço esquerdo dela e o pé direito. Dr. Shapiro, o médico legista que realizou a autópsia, recebeu os restos mortais no escritório do examinador. As 8 bolsas foram radiografadas para auxiliar no exame. As bolsas de 3 a 8 continham restos humanos. A autópsia apontou 2 lesões fatais, 2 tiros na cabeça com as feridas de entrada, indicando uma trajetória da esquerda para a direita. As lesões pós-morte mostraram 18 feridas de faca distribuídas da seguinte maneira: uma ferida no peito, 8 feridas no abdômen e 9 feridas nas costas. Emily parecia ter sido esfaqueada, e os resultados toxicológicos não mostraram substâncias significativas além de vestígios de nicotina, maconha e cafeína, o que era consistente com os hábitos de Emily, mas não foi encontrado álcool em seu sistema. A causa da morte foi determinada como homicídio por ferimentos de bala na cabeça. Durante a investigação, a polícia recuperou facas ensanguentadas e uma serra acreditada ter sido usada no esquartejamento. O anel de noivado de Emily, manchado com uma substância marrom avermelhada, foi achado num porta-copos no Recreational Vehicle. Joseph Ferlazzo foi preso e acusado de homicídio em primeiro grau. Em 2023, enquanto aguardava julgamento, um tribunal civil concedeu à família de Emily R$1,5 milhão em uma ação por morte injusta. Embora seja improvável que a família receba qualquer parte do valor monetário concedido, eles conseguiram recuperar a custódia do cachorro do casal, Remington. O julgamento por assassinato de Joseph Ferlazzo começou em dezembro de 2024, com o Estado apresentando depoimentos de 15 testemunhas. A defesa chamou apenas um, o próprio Joseph. Meu nome é Spencer Lemons. Eu moro em Sheldon, Vermont. Moro lá há uma década, ele era meu amigo. Eu o conheço provavelmente desde 2016 ou 2017, mais ou menos. Eu soube dele quando ele comunicou que viria à minha casa. Como ele se comunicou com você? Via Facebook Messenger. Você se lembra de quando ele disse que estava vindo para a sua casa? Depois das 21 horas, ele disse que seria 23h20, ele dirigia um Jeep vermelho. Ele disse, vamos buscar minha van. Ele mencionou estar na casa de Langs e querer levar a van até minha residência, conforme o plano inicial. E ele queria fazer isso agora. Eu peguei meu Honda Civic. Como o Sr. Ferlazzo se comportava enquanto você dirigia? Ele estava quieto e parecia angustiado. Quando perguntei se havia algo errado, ele respondeu, eu só quero chegar ao ônibus. Então eu pedi para ele me indicar as direções enquanto íamos. Cerca de 30 minutos. Fomos para St. Albans. Ele me deu direções para onde ir. Chegamos onde o ônibus dele, provavelmente dos Langs, estava estacionado. Vi várias SUVs de patrulha estacionadas fora da residência, 3 ou 4. Veículos da polícia. Sinos de alarme soaram na minha cabeça e ele me instruiu a passar pelos policiais.
Isso me fez pensar que algo não estava correto na situação. Assim, isso me levou a continuar pressionando-o para saber o que estava acontecendo. Eu perguntei a ele: "O que está acontecendo, cara? Você precisa me dizer o que está acontecendo. Se eu vou passar por policiais, preciso saber o que está acontecendo." Ele me disse que está acontecendo muita coisa e que gostaria de poder ver a avó dele. E então? Eu perguntei o que está acontecendo. Ele disse: "Emily está de volta na van." Eu perguntei: "Emily está viva?" Ele disse: "Não." E eu perguntei: "Você machucou ela?" E ele disse: "Sim." Então ele começou a ficar inquieto no carro, ele começou a se mexer assim, alcançando a maçaneta da porta do carro. Eu não sabia agora se ele tinha algo consigo que talvez pudesse me causar algum dano. Então eu imediatamente parei o veículo e mandei ele sair. O que você fez quando o Joseph saiu do carro? Apressei-me em direção à minha casa para me distanciar dele e poder ligar para o 911 com as informações que ele havia acabado de fornecer. Você lembra o horário que fez a ligação? Provavelmente foi perto da meia-noite. Joseph jurou que agiu em legítima defesa. Ele descreveu Emily como uma parceira abusiva, alegando que ela costumava recorrer à violência física durante o relacionamento. Joseph testemunhou que Emily o agrediu fisicamente várias vezes, citando incidentes em que ela supostamente lhe deu olhos roxos e arranhões. Deixei meu dispositivo aberto para ela ver com quem eu estava conversando. Meu telefone. Sim. E isso levou a bem, isso levou a violência. Explique o que você quer dizer. O abuso físico começou a entrar em nosso relacionamento, onde ela vasculhava meu telefone e depois reagia me batendo. Você se recorda da primeira ocorrência desse fato? Sim, eu me lembro. Me fale sobre isso, por favor. Bem, eu coloquei meu telefone no carregador e ela me convidou para assistir uma temporada de qualquer série que ela estava maratonando para que nós dois pudéssemos entender a série e pudéssemos conversar sobre ela. Então eu disse: sim, vou assistir essa série e você sabe, nós vamos conversar sobre isso depois. Então ela saiu por aí e pegou meu telefone, deu uma olhada nele, e quando ela voltou da inspeção, eu ainda estava sentado em uma cadeira na frente da televisão. E ela se aproximou de mim e ela jogou o meu telefone e ele me atingiu no lado do meu rosto. E eu me virei para olhar para ela e ela apenas começou com uma enxurrada de socos me atingindo na cabeça. Mão fechada? Sim, punhos fechados. Qual lado dos seus dois punhos? Ela estava do meu lado direito, sim. Ambos os punhos, sim. O que você fez? Eu estava chocado. Foi a primeira vez que eu vi esse lado dela, Então os socos começaram a vir, então eu naturalmente comecei a me defender, bloqueando os socos e de alguma forma consegui sair da cadeira e ela não parava. Então eu tive que fisicamente segurar seus braços e tive que segurar seus braços ao lado do corpo até que ela meio que perdeu o fôlego, apenas a contendo. Ela dizia algo para você durante o ocorrido? Sim, você sabe, ela estava realmente muito, muito irritada, então você sabe, Você é um idiota. Eu não quero fazer. Eu tenho que xingar. Eu tenho que fazer. Eu tenho... Quer dizer o que sim. Ok, sim. Ela diria, sabe, você é um idiota. Eu não acredito que você ainda está falando com essa vadia. Você me disse que ia parar de falar com ela. E era uma amiga minha que eu conhecia há anos. E eu disse a ela que iria parar de ser físico com essa amiga e que nosso relacionamento não iria se dissolver porque éramos amigos desde 2014, sabe? Apenas com respeito à monogamia que Emily havia pedido, eu parei de ser físico com ela. Ela ficou brava? Sim, ela estava muito brava. Sim, ela estava me agredindo. Ela estava verbalmente? Verbalmente? Brava, sim. E fisicamente, sim, te batendo? Sim, fisicamente. E você correu risco? Você já bateu nela de volta? Não, senhor. Então você a pegou pelos braços, sim, e ela se acalmou.
Sim. Depois de um tempo ela se acalmou e eu abri a comunicação para dizer a ela que eu não estava continuando um relacionamento sexual com a Victoria. Como eu havia dito anteriormente, era estritamente apenas amizade, platônico, não havia motivo para ela ficar chateada. Como ela e eu éramos muito físicos, estávamos sempre juntos. Como a Emily e eu não tínhamos, não havia problemas, onde eu queria, naquele momento, como naquele tempo, eu não queria estar com mais ninguém. Você já falou com ela nesse momento, nessa instância, sobre o fato de ela ter jogado o seu telefone em você e te atingido? Você já falou sobre isso? Ah, sim, na verdade sim. Eu disse que, sabe, isso não está certo. Tipo, eu não te bato, então por favor não me bata. Eu cresci em uma casa onde havia agressão e eu não quero continuar com isso. E nós tínhamos falado sobre ter filhos em nosso relacionamento. Então eu pensei que o abuso doméstico definitivamente precisava ser eliminado da equação. O que ela disse? Bem, ela pediu desculpas. Depois de algum tempo. Pela sua reação dura. Nós nos reconciliamos fisicamente e emocionalmente. Chegamos a um ponto em que isso não aconteceu novamente por algum tempo. Quanto tempo é algum tempo? Provavelmente foi um bom mês ou talvez até um mês e meio. Aproximadamente quando aconteceu este incidente? Foi no outono de 2020, provavelmente em setembro ou outubro. Outono de 2000. 20. Primeira vez. Sim. Certo. Joseph retratou Emily como uma pessoa controladora e verbalmente abusiva. Houve mais incidentes a partir desse ponto. Talvez no final de outubro, início de novembro, se estou pensando no calendário. Difícil precisar, mas houve outro caso. Onde eu me lembro que estava sentado na cama, no nosso quarto, estava enviando uma mensagem de texto, acho que era uma mensagem do Instagram, mas eu estava enviando uma mensagem para um cliente em que estava interessado em mais do que um relacionamento profissional. Com Emily entrou e ela viu que eu estava enviando como um GIF ou GIF. No entanto, as pessoas dizem de maneira diferente, sim, como um pequeno clipe de vídeo. Quando Emily entrou no quarto, ela tinha seu laptop, ela viu o que eu estava fazendo e me agrediu com o laptop, ela pulou na cama e me atingiu na cabeça, ela me bateu. Ela me agrediu com o laptop que tinha em mãos. Onde? Na minha cabeça. Que parte da sua cabeça? Como a parte de trás da minha cabeça, no lado direito, eu acho. Ela disse alguma coisa? Sim, ela disse coisas como você é um pedaço de... Ela fez mais alguma coisa física, além de te bater na parte de trás da cabeça com o laptop dela? Ela tentou, eu meio que me esgueirei para o lado da cama e eu só meio que corri ao redor do perímetro da cama para ficar longe dela, sabe? Eu estava dizendo coisas como se acalme, vamos apenas conversar, sabe? Quando ela te bateu na cabeça com o laptop dela, doeu? Sim, doeu. Houve algum sangue? Não houve sangramento. Isso deixou um caroço na sua cabeça? Sim, havia como se fosse um caroço, como um ovo de ganso. Você procurou atendimento médico? Não procurei atendimento médico. Ok. Ela na verdade não queria falar mais sobre isso. Ela só queria conseguir um pouco de comida, ela queria ir ao McDonald's e pegar um pouco de comida e assistir a algum Netflix. Então acabou. Sim, no mês seguinte houve um incidente em que eu estava tatuando uma mulher e Emily estava ouvindo e assistindo pela câmera do Ring. Quando a cliente saiu, Emily entrou na sala e virou a mesa de lado. Ela derrubou tudo no chão, veio até mim e começou a me bater. Com a palma aberta? Sim, ela tinha a palma da mão aberta, ela bateu no meu rosto. Eu tinha desligado a câmera do Ring, eu estava cansado de ser observado e escrutinado por minhas conversas com meus amigos. Eu desliguei a câmera e Emily não gostou. Ela entrou e me agrediu. Bem, você descreveu ela te batendo no rosto. Sim. Com a palma da mão aberta? Isso mesmo. Ela te bateu de alguma outra maneira? Acho que teve, algumas, você sabe, ela, me socou com um punho fechado no meu peito. Você é muito maior que a Emily, não é? Tenho 1,80 m, provavelmente cerca de 90 quilos. E ela era muito menor que você, não era? Era. Ela tem 1,60 m, cerca de 59 quilos.
Explique-nos como uma mulher que é muito menor que você pode realmente causar dor. Acho que meu sistema nervoso ele está funcionando muito bem, porque se alguém me bate, eu sinto e tenho uma resposta de dor. Ela bateu forte, ela não era uma pessoa gentil, eu não a descreveria como gentil. Como eu disse, estávamos conversamos muito sobre introduzir uma criança. E eu pensei, se você vai me bater, vai bater na criança. Eu a vi chutar meu cachorro em algumas ocasiões e... Sabe, eu estava como quando estava apaixonado por ela e queria avançar com o nosso relacionamento e ter um bebê, e eu estava com medo pelo bebê. O que você fez depois que ela começou a te bater e te deu um olho roxo? Eu tive que segurá-la pelos braços. Eu me lembro deste incidente. Ela se sentiu... Não sei descrever exatamente, mas parecia que ela começou a usar esteroides ou algo assim. Ela tinha tanta força que eu tive que segurá-la tão firmemente que quase pensei que não conseguiria nem segurá-la. Ela estava, suando e se debatendo e xingando, e foi um evento. Eu disse a ela que estava preocupado com minha própria saúde física, porque ela me contava, detalhes gráficos sobre como se sentia após a relação sexual com o tal indivíduo. Eu disse a ela que não quero pegar o que quer que ele tenha. Ele tem. Eu sou uma pessoa independente. Eu sou uma pessoa muito reservada. E eu não quero despejar minhas porcarias em outras pessoas. Segundo Joseph, a altercação fatal ocorreu após uma discussão acalorada. Ele alegou que Emily estava bebendo e fumando, comportamentos que aumentaram sua agressividade. Ele afirmou que ela chutou o cachorro deles e depois voltou sua raiva para ele. Joseph se descreveu como um saco de pancadas. Ela vinha em sua direção armada e ele atirou em legítima defesa. Lembre-se, a autópsia não revelou vestígios de álcool no organismo de Emily. Isso minou a versão de Joseph de que ela estava bebendo antes de eles terem uma briga. Joseph e Emily se conheceram por meio de Lauren, uma amiga em comum, durante um curso de piercing ministrado por Joseph. Na época, Joseph se identificava como poliamoroso, buscando abertamente múltiplos relacionamentos românticos e sexuais. No entanto, insistiu na monogamia, especialmente à medida que o relacionamento avançava para o casamento. Joseph afirmou que quando se casaram, concordaram com uma cláusula poli que estipulava um período temporário de monogamia antes que ele pudesse voltar ao seu estilo de vida preferido. Nunca apareceu nenhuma evidência escrita deste acordo. Joseph relatou vários momentos de suposto abuso que ele usou para justificar suas ações no dia do crime. Porém, inconsistências em seu depoimento e evidências forenses desafiariam sua versão dos fatos durante o julgamento. Joseph se retratou como a vítima final, que havia chegado a um ponto de ruptura. No entanto, a mãe de Emily forneceu uma narrativa drasticamente diferente, afirmando que sua filha era frequentemente vista com hematomas no corpo. Essas lesões, de acordo com a mãe de Emily, resultaram de discussões sobre a infidelidade de Joseph, ou dele, maneiras poliamorosas autodescritas. A mãe de Emily disse que ela cogitava com frequência deixar o casamento por causa desses problemas. Evidência-chave contradizendo as alegações de Joseph. Fotografias tiradas pela polícia no dia do interrogatório de Joseph não mostraram marcas ou hematomas em seu corpo, questionando as alegações de agressão física durante todo o casamento. Além disso, relatórios indicaram que Emily tinha lesões visíveis consistentes com abuso doméstico, não Joseph, chorando no tribunal. Observadores notaram que Joseph parecia estar chorando durante seu depoimento. Em uma instância, ele descreveu o assassinato como terrível e afirmou: "Estou muito emocionado agora." Então, o que realmente aconteceu naquela noite? Bem, de acordo com os promotores do Estado, em 15 de outubro de 2021, as evidências apresentaram uma história muito diferente. Era nisso que eles acreditavam,
Joseph e Emily chegaram em Vermont, no condomínio Beer Run, às 7h20 da noite. Eles estacionaram no complexo do condomínio e se encontraram com Nicole por cerca de 15 minutos dentro da van, planejando se atualizar, assistir Netflix e passar o tempo no Airbnb. Uma discussão irrompeu entre Joseph e Emily. Joseph levou Emily para o mesmo condomínio onde sua ex-esposa morava, coincidindo com o primeiro aniversário de casamento deles. As tensões aumentaram quando Emily expressou frustração com a falta de monogamia de Joseph. Ela disse a ele que estava acabado, que não queria mais estar com ele e pretendia ir embora. À 1h01 da manhã, Joseph desligou seu celular. Emily deitou-se na cama, enquanto Joseph sentava no sofá, remoendo a discussão deles. Ele passou de 5 a 10 minutos, planejando seu próximo passo. Nesse momento, Joseph decidiu que Emily não poderia deixá-lo. Ele pegou sua Glock 19 com um silenciador do armário e se aproximou da cama, onde Emily estava deitada com a cabeça no travesseiro, navegando em seu telefone. Joseph usou uma almofada para abafar o som e disparou 2 tiros no lado esquerdo da cabeça de Emily, matando-a instantaneamente. As evidências contradiziam a alegação de Joseph de que Emily estava armada. Ambas as pistolas recuperadas da cena pertenciam a ele, e as evidências forenses mostraram que Emily estava deitada quando foi morta. Após o assassinato, Joseph desligou o telefone de Emily e colocou uma sacola de compras do Market Basket sobre sua cabeça, prendendo-a com um saco de lixo, provavelmente para coletar o sangue drenado. Ele então moveu o corpo dela para o chuveiro e limpou a cena do crime. Joseph trocou a roupa de cama, jogou fora os itens com sangue em sacos de lixo e religou seu celular a 1h35 da madrugada. Apesar do assassinato, ele continuou com as atividades rotineiras, enviando mensagens para sua irmã sobre planos de café da manhã e recomendando um restaurante. Joseph e sua irmã foram ao Max's tomar café da manhã. Ele alegou que Emily ainda dormia. Mais tarde, ele dirigiu a van até St. Albans, estacionou na propriedade de um amigo e inventou uma história sobre Emily o deixando. Ele passou o dia tatuando sua irmã e enviou uma mensagem para o telefone de Emily. Tanto faz, vou ficar um tempo com a Nick enquanto posso. Me ligue. Nos dias seguintes, Joseph jantou fora, foi às compras e socializou como se nada tivesse acontecido. Ele desmembrou o corpo de Emily usando uma serra serrilhada, colocando os restos em sacos de lixo. Na manhã de segunda-feira, antes de ir para New Hampshire buscar seu Jeep, ele enviou uma última mensagem para Emily. Você é um idiota. Eu não mereço essa merda. Essa não foi a primeira morte violenta associada à família de Joseph Ferlazzo Jr. Em 2009, sua madrasta, Young-hee Lynn Ferlazzo, foi esfaqueada até a morte em sua casa na Pensilvânia. Apesar de Joseph Ferlazzo Sr. ter sido interrogado pela polícia, o caso segue aberto. Joseph Ferlazzo Sr. era dono de um salão de massagens em Reading, Pensilvânia, que foi invadido em maio de 2009. A polícia prendeu várias mulheres sob acusações de prostituição, incluindo uma parente de Young-hee Lynn Ferlazzo. Na noite do crime, Joseph Sr. disse ter retornado do supermercado e encontrado o corpo da esposa em casa. Veredito. Em 13 de dezembro de 2024, após menos de 2 horas de deliberação, o júri considerou Joseph Ferlazzo culpado de homicídio em primeiro grau por atirar em sua esposa e esquartejar seu corpo durante a viagem de aniversário de 1 ano de casamento em outubro de 2021. Em suma, o veredito de Joseph Ferlazzo foi anunciado, mas sua sentença segue pendente. Farei um vídeo de atualização assim que a sentença sair. Pessoal, lembrem-se de se inscrever e dar um like neste vídeo. Isso realmente ajuda a apoiar meu trabalho de pesquisar e apresentar esses casos. Confira também outros vídeos meus na tela. Até a próxima. Aqui é o Victor. Obrigado por assistir.